Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elton. Na aula de hoje vamos falar sobre Revolução Russa. Habilidades: caracterizar a Revolução Russa e entender a modernização, industrialização na transição do século XIX a XX. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, composto de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. E eram governados por um czar, uma espécie de imperador russo que tinha amplos poderes políticos, econômicos e militares, e que tinha o apoio de uma nobreza chamada de boiados, que tinha enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. A maior parte da população vivia no campo. As revoltas camponesas eram constantes devido à ausência de liberdade, à extrema pobreza da população e à exploração do povo, gerando um quadro de miséria, fome e frio. Outra característica dessa Rússia czarista é o atraso tecnológico. Só vai surgir indústria na Rússia na segunda metade do século XIX, graças à entrada de capitais estrangeiros, mão de obra barata e farta vinda do campo, gerando o quê? Uma insatisfação dos trabalhadores urbanos. Nas fábricas, os salários eram muito altos, os riscos de acidentes e a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo promovia greves e passeatas. Suas manifestações, no entanto, eram reprimidas sempre com muita violência pela polícia czarista, chamada Okhnera. Esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais na Rússia, criando um partido operário social-democrático, que tinha suas divergências entre bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, a maioria, liderada por quem? Por Lenin. Qual a estratégia dos bolcheviques? Confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses, conquistando o poder por meio da Revolução Socialista, os trabalhadores no poder. Os mencheviques, que eram poucos, como líder Molotov, tinha como estratégia promover uma revolução burguesa contra o czar e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Com o objetivo, aliar-se à burguesia, bancários, industriais e empresários para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Alheio à crise interna da Rússia, o czar queria o quê? Queria expandir seus territórios. Por isso, em 1904, ele entra em guerra com o Japão, pelo controle da Manchúria, região rica em minérios de ferro, situada no noroeste da China. A Rússia perde, gerando ainda mais crise econômica, inflação e desemprego no país. Em um domingo de 1905, os operários em greve e suas famílias caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, cobertos de neve, em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com abaixo-assinado para ser entregue ao czar. O documento não chegou a ser entregue ao czar, pois ele mandou que seus soldados atirassem contra a multidão a queima-roupa. Muitos manifestantes foram mortos e milhares deles ficaram feridos. O episódio ficou conhecido como Domingos Sangrento, gerando ainda mais greve, manifestação, críticas ao czar. Que em 1914, o que ele faz? Ele entra na Primeira Guerra Mundial sem nenhum preparo bélico, sem um exército treinado e começa a perder da Alemanha. O povo
culpavam Nicolau II pelas perdas sucessivas, derrotas e pela permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Uma onda de protestos, com saques a armazéns e lojas, se alastrou pelo país. Muitos soldados do exército czarista também se juntaram aos rebeldes e, unidos a eles, invadiram o palácio de inverno, derrubaram o imperador e proclamaram a república, formando então um governo provisório, que tinha como líder o Kerensky, e forçaram o czar a abdicar do poder. E Kerensky procura diminuir o que? A satisfação da popular, libertando os presos políticos, concedendo liberdade à imprensa e permitindo a volta dos exilados, mas contrariou os anseios do povo, ao declarar que a Rússia continuaria na guerra. O líder da oposição bolchevique, Vladimir Lenin, defendia o contrário, defendia a derrubada do governo provisório, retirada da Rússia da guerra e a repartição das terras entre os camponeses. E cria as suas teses de abril: paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes, que era o que? A classe trabalhadora. Paz por quê? Saia da guerra. Pão, comida a todos. Terra, promoção da reforma agrária. Com o agravamento da situação social provocada pela permanência da Rússia na guerra, os ideais de Lenin foram ganhando força entre a população. E com o apoio popular, Lenin derruba o governo provisório e se proclama o líder presidente da Rússia. Sua primeira medida em seu governo vai ser o quê? Tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Brest-Litovsk, que oficializa a saída da Rússia da guerra. Confiscou as terras da família real, dos nobres e da Igreja Ortodoxa, distribuiu entre os camponeses, estatizou a economia, indústrias, bancos e estradas de ferro passaram a ser dirigidos pelo Estado, não mais pela iniciativa privada. Estabeleceu igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essas medidas vão gerar o quê? Vão gerar, basicamente, críticas e vão ser mal recebidas por quem? Porque perdeu o poder e queriam voltar ao poder, que eram os monarquistas, os mencheviques e os liberais. Pediram a ajuda das potências capitalistas para voltar ao poder. E as potências capitalistas não estavam vendo com bons olhos essa revolução socialista na Rússia. Por isso vão ajudar e vão formar o Exército Vermelho. E Lenin, com seu amigo Trotsky, junto com a população, vão formar o Exército Vermelho, que são os bolcheviques. E Lenin vai criar o comunismo de guerra, que vai manter o rígido controle sobre a produção industrial, agrícola e o comércio. Vai criar tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução. Na ocasião, o czar e sua família foram condenados à morte. E junto com o povo, Lenin vence o Exército Branco e vitória do Exército Vermelho. E vai se preocupar com outro problema. A Rússia está o quê? Com várias crises econômicas, devido ao quê? À Primeira Guerra Mundial e essa guerra civil. Por isso ele vai implantar a NEP, a nova política econômica, que tem princípios socialistas com práticas capitalistas. Dá um passo para trás para dar 2 passos à frente. Incentivou o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiavam o governo socialista. Permitia aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno. Liberou a entrada de capitais estrangeiros na Rússia em forma de empréstimos e investimentos. Vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que tem como bandeira a foice e o machado como símbolo, que é a aliança entre camponeses e operários, ou seja, trabalhadores rurais e urbanos.
por isso a foice e o machado. A estrela, que são os 5 setores que opuseram a revolução, que são os operários, camponeses, soldados, a juventude e os intelectuais. E a cor vermelha, que significa a luta. Vamos fazer o brasão com os mesmos símbolos, né? União dos trabalhadores rurais e urbanos, e as estrelas que representam essas classes. O mapa da URSS. E quando Lenin morre, vai existir uma disputa entre Stalin e Trotsky. Quem é o Stalin? Era basicamente o secretário do Partido Comunista. E Trotsky, o líder do exército de Lenin. O que eles propõem nas suas campanhas? O Stalin propõe o socialismo em um só país, ou seja, desenvolver o socialismo na Rússia, consolidar, depois se expande para outros países. Já o Trotsky não, queria uma revolução permanente, queria que já fazer revolução em outros países também, tudo junto. E nessa briga política, quem ganha e quem vai dar os rumos na Rússia será quem? O Stalin, que vai criar sua ditadura, o stalinismo, que tem um sistema de partido único, onde não se admitia nenhum tipo de oposição e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse mandado para os campos de trabalho forçado, a guilhas, e muitos deles na Sibéria. Porque na Sibéria é a região mais fria do mundo. A opressão às nacionalidades, o governo stalinista obrigou os povos não russos, como por exemplo os ucranianos, a adotarem o idioma russo e viver de acordo com as regras ditadas pelo governo. A burocratização do Estado, a cúpula do Partido Comunista, militares de alta patente, funcionários públicos, técnicos graduados, construíram uma elite poderosa, conhecida como nomenclatura. Essa elite tinha séries de privilégios e benefícios concedidos pelo Estado, supressão da liberdade de imprensa e de pensamento, julgamentos forjados, os adversários eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria, e em seguida eram fuzilados. A propaganda tornou Stalin conhecido pelos comunistas do mundo todo como o grande irmão, o pai do povo, o melhor amigo das crianças. E demais, até a próxima, obrigado.